Olá, alunos, tudo bem? Professor Tiago aqui hoje fazendo revisão de física para vocês. Movimento retilíneo uniforme, velocidade média e aceleração. Espero que gostem do vídeo aí, se possível dê um like e compartilhe com seus amigos aí. Vamos à aula de hoje aqui que é sobre velocidade média, movimento retilíneo uniforme e aceleração, ok? Então, velocidade média é a rapidez em que o corpo, o veículo, móvel, qualquer coisa, vai ter de um ponto ao outro em determinado tempo, ok? Isso independente da sua trajetória. Então, se ele vai de um ponto A até um ponto B, num determinado tempo, você fala que essa rapidez com que ele faz esse trecho é chamado de velocidade média. O movimento retilíneo uniforme, o nome já está falando aqui, ó, retilíneo, então é em linha reta, ok? Uniforme significa que a velocidade dele ali vai ser constante durante todo esse processo. E a aceleração, ela vai ser uma variação dessa velocidade pelo tempo que ela vai ser aumentada ou diminuída, ok? Então vamos aqui por cada parte aqui, ó. Primeira parte, a gente vai falar da velocidade média. Então, velocidade média, como você já aprendeu aí, ela é dada pela variação do espaço dividido pela variação do tempo. É o famoso ΔS sobre ΔT. Que você vai ter aqui, ó, onde cada coisa aqui é definida. Então aqui, ó, o que vai ser o V? O V vai ser a velocidade. O que vai ser o ΔS? S menos S0 vai ser chamada de deslocamento ou variação do espaço. E o que você vai ter aqui para o ΔT é a variação de tempo, ou tempo propriamente dito. Ok? Então você vai trabalhar com essas três grandezas aqui, ó. Só dar uma melhorada aqui no zoom. Ok? Então aqui, ó. Você vai trabalhar com essas três grandezas: velocidade, deslocamento e tempo. Só que cada um aqui tem cada um carrega informações importantes. Vamos ver como é cada um te dá aqui, ó. A velocidade, né, como você já viu, é que ela é dada por ΔS sobre ΔT. ΔS é deslocamento, ΔT é o tempo. Então você tem que ter unidades para medir todas essas grandezas aqui, ó. Essas unidades é o que a gente vai ter que trabalhar com muita atenção. Então a velocidade aqui, ó lá, metros por segundo, quilômetro por hora. Por quê? Porque se o seu deslocamento estiver em metro, o seu tempo estiver em segundo, como um está dividindo o outro na fórmula, então vai ficar metro por segundo. Mesma coisa, quilômetro por hora. Se o seu deslocamento está em quilômetros, o tempo está em horas, você vai encontrar a unidade quilômetro por hora. Só tem essas unidades? Não. Você pode ter, por exemplo, quilômetros por segundo, né? Quilômetros por minuto, milhas por hora, que é um padrão americano. Então, só depende da unidade que você está usando aqui no deslocamento e na unidade de tempo que você está trabalhando. Ok? Você pode pegar aqui o metro por segundo e transformar em quilômetro por hora. Como cada quilômetro são 1000 metros e cada hora são 3.600 segundos, se você fizer a simplificação ali, você vai encontrar essa parte aqui, ó. Que para você transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, você vai dividir por 3,6. E para passar de metro por segundo para quilômetro por hora, você está invertendo a função. Então aqui você vai inverter a operação que você vai fazer.
Então, em vez de dividir por 3,6, você vai multiplicar por 3,6. Beleza? Outras coisas que a gente precisa saber quando trabalha com velocidade é como que você vai classificar esses movimentos de acordo com o valor dela, né? É o que você vai chamar de classificação do movimento no MRU, né? O movimento retilíneo uniforme. O que você vai ter ali? Ó? Você pode ter a sua velocidade positiva, uma velocidade maior do que zero. Você vai chamar esse movimento de movimento progressivo. Se a velocidade é positiva, quer dizer que o ΔS é positivo. Então ele está indo para frente na trajetória, por isso progressivo. Você pode ter o valor negativo para a velocidade. E aí o seu movimento é chamado de regressivo, pelo mesmo motivo. O ΔS é negativo para a velocidade ficar negativa. Então ele está indo para trás na trajetória. Você também pode chamar esse movimento de movimento retrógrado. Ok? Retroceder. E você ainda pode ter a velocidade zero. Aí seu movimento é nulo, o corpo está parado, ele não tem velocidade, ele não está se deslocando. Ok? Então, classificação do movimento aí. Você vai ter então uma equação para o movimento retilíneo uniforme, chamada também de equação horária do MRU. O que você vai ter nessa equação? Você vai abrir, deixa eu ver se dá para tirar aqui um instantinho aqui, ó. Você vai abrir essa formulinha aqui, ó, do ΔS sobre ΔT. Vai abrir no S menos S0 e vai abrir no T menos o T0. Só que o T0 vai ser sempre zero. Então, você fazendo todas as adequações ali, passando para um lado aqui, multiplicando e fazendo a simplificação aqui para o S0 ficar positivo, passando para o outro lado, você vai encontrar essa equação aqui, ó. S igual a S0 mais VT. O que é importante que você lembrar dessa parte? O S0 aqui é a posição inicial do corpo. O S é a posição final do corpo. V é a velocidade média que ele está sendo aplicada e T é o tempo que ele está sendo aplicado naquele instante. Quando você for representar a sua equação, você vai representar S igual o valor do S0 vai ser substituído e o valor do V vai ser substituído. Então, vai continuar na equação aqui, ó, S e T. Com um exemplo aqui, a gente vai ver melhor. Então, só dar uma trabalhadinha aqui no zoom, no nosso zoom aqui. Vamos focar no nosso exemplo. Então, um exemplozinho bem simples aí, ó. Para um veículo que viaja saindo de uma cidade A 5 km até a cidade B 25 km em 30 minutos, responda. Então, vamos separar os dados aqui até antes de aparecer as perguntas aqui, ó. Quando ele fala isso aqui, ó lá, 5 km, que ele está partindo daquela cidade ali, aquilo ali é o S0 dele, ok? Aquilo ali é o S0. E ele vai até a cidade B, 25 km. Então, essa aqui é a posição final dele. Se você tem S menos S0, você consegue fazer o ΔS. Então, já é uma informação importante. E ainda falou o seguinte aqui, ó, 30 minutos. 30 minutos é o quê? É o tempo, é o ΔT. Se você quiser transformar em horas, 30 minutos é o quê? É meia hora ou 1.800 segundos. Depende só do que você vai trabalhar. Beleza? Então vamos às perguntas. Só dar uma diminuída aqui na diferença aqui do zoom. Aqui, ó. Vamos lá. Ele pergunta: 1. Qual é a velocidade média para o veículo entre as cidades A e B? Então a pergunta está bem clara. Qual é a velocidade? Então
velocidade é o que? ΔS sobre ΔT. Você tem o ΔS e tem o ΔT. Então vai ser fácil de calcular. O número 2 aqui, ó. Qual a velocidade em metros por segundo? Fica bem mais fácil você calcular em quilômetros por hora. Só que a gente já viu que transformar para metro por segundo vai ser só o quê? Dividir por 3,6. Número 3. Qual a classificação do movimento do veículo? Então aqui, ó, o movimento do veículo você vai olhar o que? A velocidade dele. Você pode olhar o ΔS também, mas se você olhar a velocidade, você vai saber se é positivo ou negativo ali, ó, se é um movimento progressivo ou retrógrado. Escrever a equação horária do movimento. Então você vai ter que utilizar o S igual a S0 mais VT. Sendo que, o que foi que eu falei ali? Ó, que você vai ter que substituir o S0 e o V. Ok? E o número 5, o que a gente vai ter que trabalhar aqui? Ó? Se mantiver a velocidade, qual será o deslocamento do veículo após 2 horas? Então, se você montou sua equação de velocidade aqui bonitinha, aqui, você vai poder prever tanto o tempo quanto a posição. Então, se ele te perguntou de um, você vai poder achar o outro. Lembrando que ele falou o que aqui? Ó? O deslocamento. Ok? Deslocamento é a posição final menos a posição inicial. Vai substituir as 2 horas ali lá e vai encontrar o seu valor aí. Então vamos agora aí trabalhar com esses exercícios. Vamos lá. Então o número 1, ele estava pedindo para calcular a velocidade. Velocidade a gente já viu que é ΔS sobre ΔT. Beleza? Vamos pegar os valores, olha lá, o ΔS. O final é 25, o inicial 5. E ele fez isso em meia hora. Então você vai jogar lá os valores. 25 menos 5 dividido por 0,5. Depois você vai fazer o quê? Vai ajeitar a continha, né? Então 25 menos 5 dá 20, dividido por 0,5, que vai dar 40 km por hora. Ok? Bem tranquilo aí. O segundo, ele está pedindo para você transformar em metro por segundo. Então aqui a gente já viu que era só dividir por 3,6. Então você vai pegar os 40, que você achou aqui no número 1, dividir por 3,6. Você vai transformar de quilômetro por hora para metro por segundo. Bem direto. O número 3 é o que ele vai trabalhar ali um pouquinho mais. O número 3, ele está pedindo a classificação do movimento. Então aqui a velocidade é positiva. Então se a velocidade é positiva, o movimento é um movimento progressivo. Sem nenhum problema aí. Você só vai olhar o valor da velocidade aqui. O número 4, você vai escrever a equação de velocidade. Lembra que o S0 é o que você vai substituir. O S0 vale 5. E a velocidade vale 40. Então vai ficar S igual a 5 mais 40t. Ok? Sem nenhum problema aí. O número 5, ele vai pedir para você calcular o deslocamento. Ok? Então aqui você vai substituir o 2, ok? No tempo e vai fazer a continha aqui. Ó. Lembra que primeiro você faz o que? A multiplicação, depois a soma. Então fazendo a continha direitinho, você vai ter aqui, ó, 2 vezes 40, 80, mais 5, você vai encontrar 85. Só que a nossa resposta não é 85.
Por quê? Porque ele quer o deslocamento. Então, se ele quer o deslocamento, aqui, ó, você tem o inicial que vale 5, o final que vale 85. Então, quantos que ele se deslocou? Se deslocou 80. Beleza? Então, 85 é o valor do S final. 80 é o deslocamento dele aí. Então, tranquilo aqui o MRU, né? Você tem ali o conceito de velocidade, você tem a classificação do movimento e você vai trabalhar com essa equação de velocidade. Vamos partir agora aqui para aceleração. A aceleração, ele vai medir a variação da velocidade pelo tempo. Então, colocando aí direitinho aí, ó, A igual a ΔV sobre ΔT. Que você vai ter o que para cada um? Você vai ter que a aceleração e variação de velocidade, né? O Azinha para aceleração, o ΔV, variação de velocidade. Bem direto. E como é que eu vou trabalhar com isso, Thiago? Vou trabalhar da mesma forma, que se é ΔV, toda vez que aparecer delta e alguma coisa, é sempre o final menos inicial daquela coisa ali, ó. Então, se é ΔV, é velocidade final menos velocidade inicial. Se é ΔT, é tempo final menos tempo inicial. Ok? Então, vamos lá para o nosso exemplo. Ele coloca ali, um corpo parte do repouso e em 10 segundos alcança 20 metros por segundo. Ele quer saber qual a aceleração que foi aplicada nesse corpo aí. Então, se ele vai calcular a aceleração, ele vai calcular ΔV sobre ΔT. E aí você começa a ver alguns detalhes presentes ali, ó. Por exemplo, aqui, ó, se ele parte do repouso, quer dizer o quê? Que a velocidade inicial dele era 0. Repouso, ele está parado. Mas aí ele chegou numa velocidade aqui, ó. Ele alcança 20, então essa aqui é a velocidade final. Então, quando eu for montar a continha lá, você vai ter, ó, 20 menos 0. O que foi que ele falou também aqui, ó? 10 segundos. Isso é o ΔT. Então, vou lá na minha continha, ponho 10 ali. Vou eliminar aqui o 0, porque 20 menos 0 vai dar 20. E aí tem como simplificar ali, ó, 20 com 10. Corto 0 com 0. A nossa aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. Então aqui, ó, cuidado só com a unidade para não confundir com a velocidade, hein? Velocidade é metro por segundo. A aceleração é metro por segundo ao quadrado. Porque você tem metro por segundo. Então, segundo duas vezes, segundo ao quadrado. Ok? Vamos para o próximo aqui, ó. Próximo exemplo. Ele pediu para você aqui, ó, a partir do gráfico, dar o valor da aceleração do móvel. Então, vamos ver o gráfico aqui, ó. O gráfico está presente aqui para nós aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa aqui no gráfico aqui, ó, eixo da velocidade, eixo do tempo. Então, tudo perfeito aqui para a gente calcular a aceleração. Repara que a reta está o quê? Descendo, né? Uma reta descendente. Então, aqui, ó, essa parte aqui no início é o quê? É a velocidade inicial. Onde ele vai parar é o final. E repara também o seguinte aqui, ó. O eixo do tempo aqui está orientado também aqui. 0, 12. O tempo sempre aumenta. Então, no início, ele tinha 60 metros por segundo. Quando chegar a 12 segundos, a velocidade dele vai ser 0 aqui, ó. É onde tem a interseção dos eixos aqui, ó. Ok? Então, eu posso falar aqui que o ΔV é de 60 para 0. Ou seja, ele começou com 60 e terminou em 0. Se ele começou em 60 e terminou em 0 aqui, ó, o final é menor do que o inicial, então ele é negativo. Ok? E do 0 até o 12 é o ΔT. Beleza?
Então, eu posso calcular aqui, lá, A igual a ΔV sobre ΔT. Vou substituir meus valores. Então, vai ficar menos 60 sobre 12. Menos 60, porque a variação aqui é negativa. Se a reta fosse crescente, ou seja, para cima, essa variação seria positiva. Beleza? E aí, o que você fazendo? A continha aqui, ó, o A você vai repetir. 60 dividido por 12 dá 5. Só que você tem o sinal negativo, então a aceleração ficou menos 5 metros por segundo ao quadrado. Olha só que moleza aí. E aí, gostou ou não gostou do vídeo? Ajudou ou não ajudou? Espero que tenha ajudado. Compartilhe aí os vídeos no canal e continue dando seu like sempre que possível aí. Um abraço. Até a próxima aí. Fica de olho nos próximos vídeos. Valeu!